A voz disse que o mundo vai descansar em breve. Na casa, o ar estava quente e denso, mas um frio cortante se instalou na espinha de Helena. João, de apenas 4 anos, voltava do parquinho. Seus tênis coloridos arrastavam no tapete. O silêncio, de repente, era opressor. Na mão pequena, ele segurava uma pedra de basalto, escura e perfeitamente lisa, como se fosse um tesouro ancestral. Ao colocá-la na mesa de centro de vidro, o símbolo da razão no apartamento. Ele ergueu os olhos para a mãe. Seu olhar não era de criança, era de profeta. O sorriso terno de Helena congelou, substituído por um nó na garganta. Ele era seu filho, sua criação, mas algo estava terrivelmente errado. "A voz me deu", repetiu ele. Com uma calma perturbadora, "O fim está próximo, mamãe." Aquela frase, direta e desprovida de qualquer emoção infantil, transformou a ternura em um medo frio e inquietante. A pedra era a primeira evidência. E foi a partir daquele instante que a razão dela começou a ruir. O ar, naquela tarde de Brasília, carregava o peso opressivo da umidade que precedia a chuva de verão. Era uma quinta-feira comum no Bloco D da Asa Sul, onde a vida seguia um ritmo previsível, medido por horários de reuniões diplomáticas e prazos de projetos arquitetônicos. No apartamento 402, que Helena havia projetado com linhas limpas e superfícies minimalistas. A ordem era a palavra-chave. Ela, uma arquiteta de sucesso aos 38 anos, confiava naquilo que podia desenhar, calcular e construir. Seu mundo era a materialização da lógica. Seu marido, Ricardo, diplomata de carreira, era o espelho desse ceticismo elegante, tratando o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era calculado, e sem espaço para o inexplicável. João, o filho de 4 anos recém-completos, era a única anomalia tolerável naquela geometria de concreto e vidro. Era uma criança vibrante, mas que até então não havia dado sinais de transcendência, comportando-se como qualquer menino da sua idade, apaixonado por dinossauros e pela rotina do parquinho. A normalidade se quebrou, precisamente no momento em que João retornou do parquinho. Às 17h45, com um objeto nas mãos, uma pequena pedra de basalto, escura, pesada, perfeitamente lisa, com a superfície polida como se tivesse sido carregada pelas águas de um rio ancestral ou desgastada pelo tempo geológico, não por uma tarde em um canteiro de areia. A luz de fim de tarde, filtrada pelas persianas horizontais, incidia sobre a sala, e Helena notou o modo como o filho segurava a pedra. Não era a posse casual de um brinquedo recém-adquirido. Era a solenidade de um tesouro, de um artefato com propósito. A luz nos olhos castanhos de João era nova, carregada de uma gravidade que não se encaixava em seus 4 anos. Um pequeno frio, estranho e repentino, percorreu a espinha de Helena, um primeiro micro-cliffhanger em sua percepção da realidade. Naquela noite, Ricardo chegou tarde, cansado de uma negociação no Itamaraty. O jantar seguiu a rotina, conversas sobre o dia, o barulho sutil dos talheres, o som abafado do noticiário da TV. O carrossel emocional sutil começou a girar, partindo da tranquilidade. Helena sentia um alívio pela presença de Ricardo, a personificação da razão, que sempre podia dissipar qualquer bobagem da imaginação materna. Mas foi no momento em que João depositou a pedra de basalto sobre a mesa de centro de vidro, um símbolo da transparência e da fragilidade da razão doméstica, que o incidente incitante explodiu. O som da pedra tocando o vidro foi um clique seco e perturbador. João olhou para a pedra, depois para Helena e então para Ricardo, que lia um telegrama com a sobrancelha arqueada. "A voz me deu", ele afirmou, a voz pequena, mas com uma ressonância de profeta antigo. Não era o sussurro de uma fantasia, era uma declaração de autoridade. Ricardo apenas sorriu, um sorriso condescendente. "Que voz, campeão?" "O gatinho da vizinha." A esposa o repreendeu com o olhar, mas o sorriso de Helena também se congelou quando o filho repetiu, com uma clareza que o distanciou imediatamente de qualquer criança da sua idade. A solenidade pesava no ar, cortando a familiaridade do jantar. "O fim está próximo, mamãe. A voz me disse que o mundo
vai descansar em breve. A frase, desprovida de qualquer emoção infantil, sem birra, sem medo, sem alegria, transformou a ternura em um medo frio e inquietante para Helena. Era a primeira evidência de que a alegação saía do campo do sonho e se tornava uma afirmação direta, um gancho emocional que prendia Helena na dúvida. A inocência do mensageiro contrastava violentamente com a magnitude da mensagem, gerando uma discórdia cognitiva imediata no adulto ouvinte. Ricardo tentou novamente racionalizar o antagonista interno do drama. João, querido, de onde você tirou essa frase? Foi o vovô na televisão, não foi? É só uma coisa que você ouviu. O fim é a hora de ir para a cama. Ele tentou diminuir a tensão com uma risada forçada, mas a risada soou falsa, quebradiça na sala silenciosa. João não sorriu de volta. Seus olhos mantinham aquela seriedade penetrante. Ele levantou a mão e apontou para a pedra escura que parecia absorver a luz da sala. Não, papai. Ela me disse para preparar a mamãe, que ela precisa saber que a dor não é o fim. A menção à dor foi o primeiro golpe no escudo da racionalidade de Helena. Que dor? A única dor que ela guardava em segredo era a cicatriz do aborto espontâneo que havia tido antes de João nascer. Um luto que ela havia enterrado sob o concreto da sua vida prática e da sua profissão. Ninguém, além de Ricardo, sabia dos detalhes íntimos daquele evento. A partir desse momento, a tensão começou a escalar de forma sutil, como um ruído que só se nota quando o silêncio é absoluto. Helena passou a monitorar João com uma hipervigilância que não era típica dela. Sua mente de arquiteta buscava padrões, discrepâncias, a falha estrutural no comportamento do filho. Os dias que se seguiram foram marcados por uma alternância entre a leveza da rotina e o estranhamento crescente. João voltava a ser a criança normal, rindo de desenhos animados. Mas então, em um piscar de olhos, seus olhos voltavam a ter o peso de milênios, e ele falava de novo. Os avisos eram pequenos, mas perturbadoramente precisos. Na manhã seguinte, ele se recusou a ir ao terraço. Não, mamãe. O homem de uniforme marrom vai cair lá hoje. Ele tem que ter cuidado com o degrau quebrado perto das plantas. Helena ignorou. No final da tarde, o porteiro, que vestia um uniforme marrom, escorregou e machucou o joelho no degrau quebrado do vaso de plantas do terraço. Um fato que ela soube pela síndica do bloco. Na quarta-feira, João acordou falando sobre o cheiro de água suja e mofo no quarto da vizinha, a dona Marta, do apartamento 302. Ele mencionou que o encanamento antigo vai descansar em 2 dias. Helena ligou para a dona Marta, desculpando-se pela imaginação do filho. Dona Marta riu, mas confirmou que havia um cheiro estranho de mofo há alguns dias. A mente de Helena tentava encaixar os fatos. Mera coincidência. Observação aguçada do filho. Superaudição. Mas a precisão estava se tornando estatisticamente impossível de ser ignorada. Cada acerto era um martelo batendo na parede de sua razão. O tom investigativo crônica se estabeleceu. Helena, agora, agia como uma detetive cética. Ela começou a fazer anotações discretas em seu bloco de anotações. Data, ora frase de João, evento ocorrido. Era uma tentativa desesperada de transformar o místico em método, de trazer a anomalia para a esfera da ciência. Ela precisava provar a si mesma que havia uma explicação lógica. Ricardo, o diplomata, começou a notar o nervosismo silencioso da esposa. Ele a pegou uma noite olhando a pedra de basalto sob a luz da luminária, como se estivesse tentando decifrar um hieróglifo. Você está dando importância demais a isso, Helena. É uma criança repetindo bobagens que ouviu na televisão ou talvez na escola. Não vamos transformar o João em um caso. A palavra caso soou fria, clínica, e Ricardo, em seu papel de antagonista racional, estava pronto para iniciar o confronto. Seu amor por Helena e pelo filho era inquestionável, mas seu método de proteção era a lógica implacável, a alternância entre a descrição íntima, o medo crescente de Helena e a observação externa, a rotina inalterada do apartamento, o ceticismo de Ricardo. Manteve o equilíbrio cético, crente.
O leitor, através de Ricardo, podia duvidar, mas através dos olhos de Helena, podia sentir o peso do inexplicável. Naquela sexta-feira, 2 dias após o aviso a Dona Marta, Helena recebeu uma ligação de emergência da síndica. O cano mestre do apartamento 302 havia estourado, inundando a cozinha de Dona Marta com água suja. A síndica, em pânico, disse: "Contratamos um encanador. Sr. Valdir, ele já está a caminho." Helena soltou o telefone. Olhou para João, que estava no chão da sala, desenhando alheio. Ela se lembrou de uma frase dita pelo filho 2 dias antes, no meio do seu aviso: "E a síndica vai chamar o Valdir, mamãe. Ele é bom com encanamento antigo." João não apenas previu o rompimento do cano e o cheiro de mofo, mas o nome do encanador que ela nunca havia mencionado, que a síndica havia contratado às pressas sem que ela soubesse. O desconforto e a dúvida se transformaram em pavor silencioso. Helena pegou a pedra de basalto na mesa de centro. Estava fria e pesada em sua palma. Olhou para o filho, que agora a fitava com os olhos que pareciam não pertencer a ele. Ele sorriu, o sorriso mais inocente e mais aterrorizante que ela já havia visto. "A voz quer que você confie, mamãe, porque o que vem depois do descanso é lindo." Era o momento de não retorno, o final do ato impuro. O gatilho estava acionado. O pequeno e inquietante gancho emocional havia sido lançado. A voz não apenas previu fatos externos. Ela estava começando a tocar no mundo privado de Helena, forçando-a a escolher entre a lógica que a definia e o mistério que a estava invadindo. Ela estava pronta para buscar a conclusão médica inicial que Ricardo exigia, mas agora não para provar que o filho era normal, e sim para provar que ela não estava enlouquecendo. O rompimento do encanamento e a precisão assustadora do nome do encanador, Valdir, funcionaram como uma corrosão lenta, mas constante, na estrutura lógica que sustentava a vida de Helena. O carrossel emocional no início deste ato oscilava entre a tensão da dúvida e o alívio fugaz que a arquitetura da sua mente cética tentava impor. Ela tentou, com todas as suas forças e com a disciplina de quem gerencia projetos de milhões, racionalizar o ocorrido. Como arquiteta, ela confiava naquilo que podia medir, tocar e construir. Ela folheava os desenhos de João, buscando a origem daquelas frases. Ele havia desenhado figuras geométricas complexas, que pareciam planos, não rabiscos infantis. O traço era firme, detalhado, com legendas que pareciam notas de rodapé de um livro de física. A vibração muda a frequência do descanso. Helena se perguntava: seriam apenas palavras ouvidas casualmente? Conversas de adultos no elevador? Mas o mistério se aprofundava. Os avisos de João não eram mais apenas declarações. Eram predições com precisão de calendário. O novo evento gatilho veio sob a forma de um objeto inesperado. Numa reportagem de jornal antiga, amarelada, que João havia desenterrado do sótão de uma casa de campo que pertencia aos avós e que eles visitavam esporadicamente. A reportagem era sobre uma falha elétrica maciça que havia atingido Brasília 20 anos antes, causando um blackout de quase 72 horas em um setor específico, o mesmo de rádio e TV que João mencionaria. João colocou o jornal ao lado da pedra de basalto. O contraste entre o peso da rocha e a fragilidade do papel amarelado era simbólico. O ancestral e a prova documental se unindo contra a lógica do presente. O descanso deles não foi suficiente, mamãe. Vai ser mais longo desta vez. Não vai ter fogo e fúria, vai ser só o silêncio. Como na noite da falha, mas em toda a cidade. A menção ao silêncio e não à destruição trazia uma estranha esperança que imediatamente era sufocada pelo medo da catástrofe. O envolvimento da família, a voz da resistência. Ricardo, o marido de Helena, um diplomata pragmático e cético, emergiu neste ato como a força de resistência, o antagonista da fé e do inexplicável. Ele era o proxy do público cético. Ao ser confrontado com o jornal e as anotações de Helena, a lista de previsões que haviam se cumprido, incluindo o encanador Valdir,
Ele reagiu com uma frustração que mal conseguia disfarçar. Isso é coincidência, Helena. A mente humana é programada para buscar padrões onde não existem. O Valdir pode ser o encanador mais comum da região. E esse jornal? Estava no sótão, ele deve ter visto lá. Sua voz era firme, a voz da razão tentando impor ordem ao caos emocional. Para Ricardo, aquilo era um distúrbio, um problema que exigia uma intervenção profissional. Ele amava o filho, mas não suportava a ideia de que a lógica, o fundamento de sua carreira diplomática e de seu casamento com uma arquiteta de linhas exatas, pudesse ser abalada por superstição. Você está começando a acreditar nele, Helena. É isso? Onde está a arquiteta que desenha hospitais, que confia em engenharia estrutural? Isso é um problema que se resolve com método, não com misticismo. Ricardo representava o próprio ceticismo interno de Helena. Ele a forçava a buscar uma conclusão médica. Se houvesse uma explicação científica, ambos estariam seguros. O teste profissional, o ceticismo em confronto com a evidência. Helena agendou uma consulta com a doutora Lúcia Bittencourt, uma renomada neurologista pediátrica de Brasília, apresentada com o tom de autoridade e verossimilhança exigido. A cena do consultório era limpa, com brinquedos coloridos e instrumentos cirúrgicos brilhantes, o teatro da ciência. A doutora Lúcia, uma mulher de meia idade, com uma postura clínica e empática, ouviu o relato de Helena com a paciência metódica de uma profissional acostumada a lidar com a ansiedade parental. A doutora iniciou o exame com o alívio esperado. Ela observou a coordenação, a linguagem, o desenvolvimento cognitivo de João. Ele é brilhante, Helena. Linguagem avançada para a idade. Coordenação motora fina, excelente. O que chamamos de imaginação superdotada. Talvez um leve quadro de ansiedade ou hiperobservação, mas nada patológico. Sem sinais de alteração neurológica. Doutora Lúcia ofereceu a conclusão médica inicial que Ricardo e a metade racional de Helena desejavam ouvir. Era um momento de breve alívio, mas a doutora Lúcia cometeu o erro fatal de perguntar a João sobre a pedra de basalto, pedindo que ele falasse mais sobre a voz. João segurou o objeto e seus olhos, mais uma vez, se tornaram antigos. Ele não falou sobre o fim ou o descanso. Ele falou sobre as circunstâncias da voz. A voz não mora aqui, doutora. Ela mora onde a terra é mais fria, onde o céu é mais perto do mar. E então, o microconflito dentro da cena se acendeu. João começou a descrever detalhes geográficos de locais que ele nunca havia visitado, mas com uma precisão que a doutora Lúcia não podia ignorar. Ele mencionou a ilha de Pedra Vermelha, no meio do Oceano Atlântico, e o Vale de Silêncio, onde o ar é pesado demais para o barulho. A doutora Lúcia, visivelmente desconfortável, tentou redirecionar a conversa para os desenhos, mas João continuou. Ele descreveu a geologia de Fernando, de Noronha, e a paisagem árida de um sítio de observação no Atacama, mencionando acidentes geográficos e tipos de rochas. Isso é estranho, a doutora Lúcia murmurou. A voz de autoridade falhando pela primeira vez. Ela começou a fazer anotações detalhadas sobre as descrições geográficas, já não mais como sintomas de ansiedade, mas como dados brutos de algo inexplicável. Ela manteve o tom profissional, mas sua linguagem corporal, o modo como apertava a caneta, o desvio do olhar ao encontrar os olhos de João, demonstrava o desconforto e a dúvida. A tensão cresceu de forma contida, sem gritos ou sustos. Apenas o desconforto silencioso de duas mentes racionais, a arquiteta e a neurologista, confrontadas com informações factuais que escapavam de suas respectivas ciências. A pedra de basalto no colo de João parecia vibrar com o peso do mistério, a âncora material do inexplicável no coração da ciência. Helena saiu do consultório com a confirmação de que seu filho era neurologicamente saudável, mas emocionalmente à beira do precipício. Ricardo, que esperava no carro, tentou resumir. Viu? Imaginação. Caso encerrado. Mas Helena o confrontou com uma intensidade silenciosa, o contraste entre a fé e a razão atingindo um ponto de inflexão. Ele descreveu a geologia de ilhas que nós nunca nem falamos perto dele, Ricardo.
A doutora Lúcia não achou normal. Ela não disse que ele era louco. Ela disse que ele conhece coisas que não deveria. E se a voz não for um problema na cabeça dele, mas uma mensagem que ele está sendo forçado a entregar? Eles estavam parando o carro na garagem do prédio, no subsolo mal iluminado. João estava quase dormindo na cadeirinha, com a cabeça reclinada e a pedra de basalto apertada contra o peito. Helena o observava pelo retrovisor. Então ele murmurou com uma voz de sono, mas com uma doçura terrível. O Emanuel está bem, mamãe. Ele sabe que a pedra que você enterrou não estava vazia. O amor de vocês dois ficou lá, esperando por ele. O ar se tornou irrespirável na garagem fria. Emanuel era o nome que ela e Ricardo haviam secretamente escolhido para o filho que haviam perdido. Um nome que jamais havia sido pronunciado em voz alta desde a internação, um segredo enterrado junto ao pequeno relicário. Helena não conseguiu dizer uma palavra. O pavor silencioso de Ricardo se refletiu em seus olhos no retrovisor. O ceticismo dele havia levado a um teste profissional, e o resultado desse teste não foi apenas a saúde de João, mas a validação assustadora de que a voz era capaz de acessar o segredo íntimo e não revelado do casal, tocando no ponto de dor mais profundo de Helena. A dúvida racional havia sido erodida. A busca emocional agora era inevitável. O confronto silencioso na garagem, onde João havia sussurrado o nome secreto de Emanuel, havia fraturado a casca da razão de Helena. A lógica, que era seu abrigo profissional e pessoal, estava em ruínas. A confirmação de que João era neurologicamente normal, unida à precisão impossível de suas previsões e, agora, ao acesso a um luto íntimo, a forçava a uma conclusão inevitável. O inexplicável não era uma falha na mente do filho, mas uma invasão na realidade dela. O medo inicial transformou-se em uma mistura tóxica de culpa e fascínio. Culpa por ter duvidado do filho e por ter tentado encaixar um fenômeno espiritual em um diagnóstico médico. Fascínio pela dimensão que a voz revelava. Ricardo, ainda atordoado pelo nome Emanuel, recuou para a diplomacia do silêncio. O antagonista, temporariamente, paralisado pela evidência irrefutável de seu segredo mais íntimo. Ele estava confuso. Ela perigosamente absorta. A tensão continuava a escalar, mas agora de forma introspectiva. Helena se distanciava de seus projetos de arquitetura, incapaz de traçar linhas retas em um mundo que se provava curvo e misterioso. Helena estava sozinha com João em uma manhã de sábado, no jardim do bloco, sob o sol forte de Brasília que agora parecia apenas um holofote sobre sua crise existencial. Ela havia descido ao jardim com uma pequena pá, fingindo que ia replantar um vaso de orquídeas. Na verdade, ela estava revirando mentalmente o armário das memórias, buscando o ponto exato onde havia enterrado o pequeno relicário que guardava. As únicas lembranças físicas de Emanuel. Era um gesto desesperado para provar que a descrição de João havia sido uma indução, uma leitura de sua linguagem corporal. Ela encontrou o local exato, um canto discreto sob uma amoreira, onde a terra era mais fofa. João a observava, sentado a poucos metros, abraçado à sua pedra de basalto. Ele não parecia surpreso. Helena cavou com a pá. A terra estava úmida e cheirava a raízes. O suor escorria por sua testa. Quando a ponta de metal tocou o objeto rígido e pequeno, um choque elétrico de reconhecimento percorreu seu braço. Ela puxou a caixa de metal. Era o relicário. Ela o abriu ali mesmo, com as mãos trêmulas. Dentro havia um pequeno lenço de batismo dobrado e a ultrassonografia desbotada de um embrião. Um segredo que ela havia guardado, sem nunca ter mostrado a João ou falado sobre o local com ninguém, nem mesmo Ricardo. Ela se virou, os olhos mareados, pronta para questionar o filho com a voz embargada. Mas João a interrompeu com uma calma que a desarmou completamente. Com os olhos castanhos fixos nos dela, o menino descreveu com detalhes o lenço de seda branca e o formato da sombra na imagem da ultrassom, que ele jamais havia visto. A voz me diz que ele está seguro, esperando que você volte a acreditar. Mamãe, ele sussurrou, referindo-se a Emanuel.
que o relicário não era um enterro, mas uma promessa. Ele sabia que você precisava dessa prova. A dúvida racional se dissolveu em uma busca espiritual e emocional. A pedra de basalto, antes um artefato estranho, transformou-se em uma âncora material do mistério, um objeto de fé que desafiava a lógica de sua profissão. Helena, a arquiteta, ajoelhou-se na terra suja, abraçando o relicário e a pedra. Ela chorava, mas não de tristeza. Chorava a libertação de anos de ceticismo e luto sufocado. Era uma cena cinematográfica. A mulher de linhas retas, rendendo-se ao caos da emoção e do desconhecido. Ainda havia uma ponta de racionalidade, o último bastião do ceticismo. Ricardo. À noite, Helena confrontou Ricardo com o relicário. Você tem que aceitar, Ricardo. Não é doença. Não é coincidência. Ele sabia de Emanuel. E ele me deu a única paz que eu não sentia desde aquele dia. Ricardo, o diplomata treinado para manter a compostura sob pressão, reagiu com a negação e a fúria silenciosa. Sua resistência se tornou mais ferrenha, pois o mistério havia atacado o ponto mais sensível de sua vida. É manipulação. Ele viu você chorar, Helena. Ele pegou isso de alguma conversa que tivemos há anos. Você está se afogando na sua culpa e arrastando o João para isso. O contraste entre a fé emergente de Helena e o ceticismo recalcitrante de Ricardo elevou o conflito do pessoal para o dramático. Ele temia o misticismo. Ela temia a solidão de sua razão. João, que observava a discussão do corredor, não interveio com mais profecias sobre o fim. Ele apenas murmurou. Uma frase que não era para os pais, mas para o espaço. A voz falando através da criança como um oráculo. A mãe está doente e a única cura é o silêncio. A grande cidade vai ser a primeira a se curar. No dia em que o ferro parar de cantar, todos vão ouvir a verdade. Ricardo precisa se preparar. O avião dele não pode decolar na terça. Ricardo, que tinha um voo agendado para Genebra na terça-feira seguinte para uma reunião crucial, sentiu o sangue gelar. O aviso não era mais um fenômeno, era um obstáculo direto à sua carreira e à sua lógica. Ele havia tentado provar que o filho era normal. A voz estava provando que ele estava errado e, mais do que isso, interferindo diretamente em sua vida. O aviso de João sobre o voo de terça-feira de Ricardo transformou a tensão, passiva, em uma crise de ação. A voz não estava mais apenas consolando. Helena, ou prevendo pequenos acidentes domésticos, estava interferindo no tecido da realidade do casal, desafiando a carreira e o status quo de Ricardo. O diplomata reagiu com a fúria fria de quem está perdendo o controle. O antagonista, o ceticismo, elevou sua resistência ao máximo. Ele tentou ligar para a companhia aérea, buscando qualquer justificativa técnica para cancelar o voo, mas o céu estava limpo, a aeronave confirmada. Helena, por sua vez, estava em um estado de aceitação aterrorizada. Ela não tentou convencer Ricardo a cancelar a viagem por superstição, mas por uma certeza visceral que a havia atingido no jardim com o relicário. Ela implorou a ele, não como esposa, mas como alguém que havia visto o véu da realidade se rasgar. Não é sobre você acreditar, Ricardo. É sobre obedecer ao que está acontecendo. Ele previu o Valdir, previu o Emanuel. O que você perde se ficar? Um dia de negociação. O que perdemos se você for, desafiando este aviso? O confronto final não era mais sobre a existência da voz, mas sobre o poder dela. O destino da família dependia da submissão de um homem pragmático a uma profecia proferida por uma criança de 4 anos. Ricardo, no ápice do seu dilema entre fé e razão, buscou uma última alternativa racional. Ele marcou uma teleconferência crucial para a noite de segunda-feira, a noite anterior ao voo, para tentar resolver a crise diplomática remotamente. Se a crise fosse resolvida, a viagem não seria essencial. Era sua tentativa desesperada de enganar o destino. A noite de segunda-feira chegou, pesada e silenciosa, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Helena e Ricardo estavam na sala, o laptop aberto sobre a mesa de vidro. João novamente estava sentado no chão, abraçado à sua pedra de basalto,
que parecia brilhar com uma luz própria, sutil e fria. Ricardo tentava manter a compostura durante a teleconferência. Falava com a voz medida e segura de um negociador experiente. Mas Helena sentia a escalada da tensão no ar, rarefeito. Às 23h59, Ricardo encerrou a chamada frustrado. A negociação falhara. O voo de terça-feira era inevitável. Pronto, Helena. A razão perdeu. Agora o que acontece? Ele vai desabar o prédio? O que a sua voz vai fazer com a gente? Ricardo estava exausto, sua voz carregada de ironia amarga, seu ceticismo agora uma armadura quebrada. Foi nesse momento, exatamente à meia-noite, que o fenômeno se manifestou em toda a sua força sensorial e simbólica, atendendo ao aviso de João sobre o sinal de descanso que silenciaria a cidade. O confronto se tornou físico. A metrópole, sempre ruidosa, sempre em movimento. Carros distantes, o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado, as sirenes abafadas, cessou abruptamente. O silêncio que caiu sobre Brasília não era apenas a ausência de som. Era um vácuo opressor, quase doloroso. Um silêncio absoluto que parecia sugar o oxigênio do apartamento. O ferro parou de cantar, como João havia profetizado. Em seguida, o elemento visual, uma luz fria e intensa, de um branco puríssimo, não vinha do exterior, mas irrompia das próprias janelas do apartamento, banhando a sala. Não era uma luz elétrica. Era etérea, profunda, sem sombra. A luz parecia vibrar, mas não produzia calor ou ruído. Helena e Ricardo estavam paralisados, no ápice da catarse. O medo da aniquilação se misturava ao êxtase da revelação. Eles estavam testemunhando o inquestionável. João ergueu a pedra de basalto, que agora refletia a luz branca, parecendo um orbe negro suspenso no éter. Ele não olhava para os pais. Olhava para a luz, como se estivesse se comunicando. Com a voz clara, que parecia amplificada pela ausência de som, ele repetiu o aviso final. O descanso começou. A mãe está segura. Vocês estão prontos para se lembrar. Ele estendeu a mão para o pai e murmurou. Seu nome na última vida era Silas. Você nunca conseguiu dizer adeus a Lúcia, sua irmã. Você fugiu da dor. Não fuja de novo, Ricardo. O descanso não é a morte. É apenas o começo da nova frequência que você, o diplomata, não pode negociar. O golpe final para Ricardo foi a menção a Silas e Lúcia. Lúcia era o nome de sua irmã, que havia morrido prematuramente. Um trauma de infância que ele havia enterrado sob anos de racionalidade. O segredo da última vida, a quebra da sua armadura cética, veio acompanhada da cura de sua ferida mais antiga. Neste instante, Ricardo sentiu o confronto interno, o medo da aniquilação e a aceitação da presença divina que ele havia rejeitado. O inquestionável havia se manifestado, não para punir, mas para silenciar sua dúvida e curar seu luto. Ricardo, o homem que prezava o controle, desabou de joelhos. Não em desespero, mas em rendição. Ele chorava o luto de Lúcia, o medo da perda e a arrogância de sua razão. Helena, chorando de alívio e empatia por Ricardo, uniu-se a ele. Ela não precisava de mais provas. O mistério havia curado a dor de sua perda, Emanuel, e a dor de seu marido, Lúcia Silas. A luz branca começou a se retrair lentamente, e o silêncio deu lugar a um ruído estranho, como um murmúrio distante, o som da metrópole voltando gradualmente ao seu estado anterior. João, voltando a ter a expressão de uma criança sonolenta, sorriu e fechou os olhos, ainda segurando a pedra de basalto, o símbolo da ponte entre o visível e o sentido. A purificação silenciosa havia passado. Na manhã seguinte, o ceticismo de Ricardo estava silenciado. Sua racionalidade havia sido esmagada por uma experiência que desafiava todas as leis da física e da diplomacia. Ele não era um crente fervoroso, mas era um homem transformado. A negação havia dado lugar a uma aceitação estupefata. Ricardo ligou para o Itamaraty e cancelou o voo para Genebra sem dar explicações. Seu mundo havia mudado de prioridade. De negociações calculadas para a contemplação do mistério, que habitava sua própria casa. Ele, o diplomata, agora tratava a vida com uma humildade e empatia
que antes eram sufocadas pela arrogância da lógica. Helena, por sua vez, encontrou uma paz que transcendia o entendimento. O luto por Emanuel se transformou em uma compreensão parcial de que a vida e a consciência continuam. Ela não voltou para a religião dogmática, mas para a aceitação poética de que a realidade é muito mais vasta do que os limites de sua prancheta de arquiteta. João, a ponte entre os mundos, parecia exausto. Ele voltou a ser apenas João, o menino que amava dinossauros. A pedra de basalto estava agora sobre sua mesinha de cabeceira, não mais como um oráculo, mas como um objeto de carinho. A voz havia se retirado, deixando em seu rastro a tarefa de integrar a nova verdade à vida cotidiana. A crônica da cidade, apresentada pelos jornais no dia seguinte, falava sobre uma falha elétrica maciça e inexplicável, que havia causado um apagão de sons. Por exatos 7 minutos da meia-noite, um fenômeno amplamente noticiado e imediatamente rotulado como anomalia de frequência eletromagnética pelos especialistas. O mundo racional tinha sua explicação, mas Helena e Ricardo carregavam a verdade íntima do silêncio e da luz. Quando Helena guardou a pedra de basalto, ela a pegou na mesinha de João. Estava fria, pesada, e agora ela não sentia mais medo, mas gratidão. Ela a colocou dentro do relicário de Emanuel, que estava em sua gaveta secreta. O objeto de luto e o objeto de profecia estavam unidos, simbolizando a fusão de sua dor com a sua nova esperança. Era o fechamento de um ciclo, a prova de que o que havia sido perdido estava, de alguma forma, seguro e conectado. A família se reuniu no jardim, perto da amoreira, onde o relicário havia sido desenterrado. Ricardo, pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir a fragilidade da vida. Eu tinha tanto medo de que ele estivesse doente, que preferi descartar a ideia de que o mundo pudesse ser mais do que eu pensava, ele admitiu, a voz embargada, o diplomata rendido. Helena o segurou pela mão. A voz não veio para nos punir, Ricardo. Veio para nos acordar, para nos dizer que o fim é só o começo de uma frequência que nos lembra de quem realmente somos. João nos curou e curou a si mesmo. João, brincando com um carrinho, parou. Olhou para o céu de Brasília, que voltava a ser apenas um azul intenso, sem profecias ou luzes puríssimas. O descanso acabou, mamãe. Mas ele disse que volta se vocês esquecerem de amar. O caso de João nunca foi levado a público, além dos relatos. Médicos iniciais da doutora Lucia, que se aposentou pouco tempo depois, incapaz de encaixar o que viu em suas anotações. A família continuou a viver no apartamento 402. Mas a ordem minimalista de Helena agora era temperada com a aceitação do mistério. O que chamamos de fim pode ser apenas um novo começo, anunciado na voz mais inocente que existe, carregando consigo a prova de que a certeza é apenas o disfarce da ignorância. O que era a voz? Seria a consciência cósmica, a memória ancestral, o próprio eco de uma divindade? Ou seria apenas a manifestação do amor de um irmão que não nasceu? Nunca saberemos com certeza. Mas a pergunta que permanece não é se o fim está próximo. E sim, estamos prontos para ouvir quando o silêncio nos chamar?